pessoal. A gente vai iniciar hoje com a aula do período interbíblico, uma aula que vai pegar essa parte entre o Antigo e o Novo Testamento. É um período histórico que a gente vai estar vendo o que ocorreu, na verdade, nesse espaço de tempo com o povo judeu e as transformações que esse povo judeu, né, o povo hebreu, ele sofreu até os tempos de Jesus, que a gente encontra nos evangelhos, no Novo Testamento. A gente vê que no Antigo Testamento, de algumas características que faziam parte do culto judeu, da forma do judeu buscar a Deus, acabou sendo um pouco alterada durante esse espaço de tempo do Antigo para o Novo Testamento. Por exemplo, a gente vê que no Novo Testamento a gente encontra ali a sinagoga como um local de reunião, né, para que os judeus pudessem aprender das Escrituras. É uma coisa que a gente seria uma característica que a gente não consegue encontrar nitidamente, claramente citada no Antigo Testamento. E isso vem a surgir durante o período interbíblico, o surgimento das sinagogas para o ensinamento das Escrituras, as subdivisões entre os judeus dentro daquela organização religiosa do tempo de Jesus, por exemplo, fariseus, saduceus, escribas, todos os essênios que não são ditos muito claramente no Novo Testamento, porém eles existiam. Ou seja, são nomenclaturas, né, que os judeus faziam parte dentro dessa sociedade judaica, e cada um tinha uma característica diferente dentro dessas divisões, que não aparecem claramente no Antigo Testamento. A gente não vê essa divisão em nenhum livro do Antigo Testamento, como esse judeu é um fariseu, esse judeu é um tipo de saduceu, ou esse judeu é um escriba. Não tem claramente essas funções entre os judeus no Antigo Testamento, claramente no texto da Bíblia. E quando a gente vira para o Evangelho, a gente já vê no povo judeu essas características de funções. E aí a gente se pergunta, onde surgiu isso, né? Se no Antigo Testamento os judeus não eram divididos dessa forma, a sinagoga não era um local que existia. Da onde veio essas formas, né, do povo judeu ele se apresentar? Tudo isso surge no período interbíblico, que é um período que a gente vai ver na aula de hoje, que é um período de 400 anos, onde termina ali o livro de Malaquias, o último profeta, e inicia-se esse período de 400 anos de história, até o surgimento de Jesus e os evangelhos, né, que apresentam a Cristo, né, por assim dizer, o tempo de Jesus. Esse período ele é demarcado por um império, especificamente, que vai governar durante todos esses 400 anos, até o finalzinho, né? Não totalmente os 400 anos, mas a maior parte, que é o Império Grego. O Império Grego, dentro da narrativa do Antigo Testamento, ele não tem nenhum livro dentro das escrituras da nossa Bíblia que fala dele diretamente. Tem apontamentos para esse império. A gente viu isso no livro de Daniel, na profecia de Daniel, mais lá para o final de Daniel, no capítulo 8 ou 9, se eu não me engano, que Daniel fala algumas profecias e algumas predições sobre um império que viria após o Império Persa. Ele estava fazendo um apontamento, né, para esse império que era o Império Grego. Porém, nós não temos um texto bíblico do Antigo Testamento, nem mesmo dos profetas menores, né, ou maiores, que viveram durante o período do Império Grego. Agora, existem livros que são denominados apócrifos. Esses livros, eles são de cunho apenas histórico. Eles não possuem uma teologia utilizável para as escrituras, como ditas divinamente inspiradas, como a gente vê na Bíblia fechada, né, nos livros que nós temos. Por quê? Porque o que eles apresentam ali é mais de cunho histórico do que de ensinamento que tem a conexão com as escrituras, né? A gente vê que nos livros apócrifos vai vir muita crença, muita liturgia que não se conecta diretamente com a mensagem de Deus. Por isso que eles não são ditos divinamente inspirados. Porém, eles possuem sim
validade histórica. Se a gente for pegar esses livros para ler como se lê um livro de história, para aprender o que eles apresentam desse período que eles falam, eles são válidos. Agora, para ler como uma escritura inspirada por Deus para o nosso cunho devocional, o nosso cunho de relação com Deus como palavra de Deus, os apócrifos, eles não possuem essa inspiração. E quais são os livros que tratam desse período, basicamente, que a gente vai estudar hoje, né? Dentro dos apócrifos? Seria os livros de 1ª Macabeu, 2ª Macabeu, e ainda tem um de 3ª Macabeu, mas que também não é considerado nem mesmo válido pela fonte que ele apresenta. Só que esses apócrifos, eles não fazem parte da Bíblia que nós temos acesso. Eles fazem parte, por exemplo, do cânon católico. Eles apresentam na Bíblia Católica esses livros, né? Esses livros, eles foram escritos dentro desse período helênico, desse período grego, dentro do povo de Israel, no meio dos judeus. E ali há relatos de judeus que resistiram. Porém, não são apenas os apócrifos, como esses livros de Macabeus, que são usados como fontes para entender esses 400 anos de história entre o Antigo e o Novo Testamento. Existem muitas outras fontes. Existe uma outra fonte que é de um historiador judeu que viveu no período do Novo Testamento, por assim dizer. Ele não é citado na Bíblia, porque ele era judeu, tá? Ele tinha um cunho histórico de relatar a sua narrativa, que é Flávio Joséfo. Flávio Joséfo, ele é um historiador que agrega muito em conhecimento daquele tempo para quem deseja estudar os tempos bíblicos. Ele era um judeu que viveu basicamente a partir ali do ano 35, 40 depois de Cristo até o 1º século, e ele registrou as histórias que ocorreram durante o período antigo da nação de Israel, do período do Novo Testamento, ele traz também, contando sempre a história dos judeus. E ele relata sobre o período grego também. A gente vai, inclusive, ler uma narrativa que Flávio Joséfo apresenta nesse contato do Império Grego com os judeus, no período dos 400 anos na aula de hoje, quando a gente falar de Alexandre o Grande. Então, eu vou ilustrar para vocês, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ilustrar para vocês aqui um slide para que vocês possam entender a linha do tempo desse período, que é o período interbíblico. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Aqui. Então, aqui tem uma linha do tempo. Essa linha do tempo, ela está apresentando como foi dividido dentro da linha do tempo histórica, né, como a gente vê os períodos de impérios que governaram dentro daquele escopo que Israel viveu. A gente vai ter, então, para poder entender o período interbíblico, no primeiro período, o Império Persa, no segundo período, o Império Grego, o terceiro período, os Macabeus, que o Macabeu, no caso, é denominado esse nome por uma linhagem de judeus que lideraram uma revolta contra o Império Grego daquele período. A gente vai ver que teve judeus que resistiram ao Império Grego durante esse período de 167 e 63 a.C. E depois a gente tem o Quarto Império, que é o império que está localizado exatamente no período que Jesus viveu, que é o período do Império Romano. Aí que surgem os romanos, e a gente já vê eles governando nos evangelhos, né, com a figura de Pilatos, de alguns romanos que ali já estavam, de alguma forma, como uma força policial em Israel, né, dominando, recolhendo impostos. Os evangelhos estão situados no surgimento do Império Romano, mas antes há esses 400 anos. Para começar a entender o período interbíblico, onde o período grego ele se inicia, a gente tem que entender como terminou, né, o Império Persa. E as narrativas que nós temos do Império Persa sobre Israel é exatamente os livros que a gente estudou nas últimas aulas. E alguns que a gente estudou já tem algum tempo. A leitura, para entender o Império Persa de maneira fundamental, isso olhando para a Bíblia e o que acontece na narrativa bíblica, é interessante ler o livro de Esdras, o livro de Neemias, o livro de Zacarias
o livro de Ageu e o livro de Malaquias. Por quê? Esses profetas falaram basicamente no período pós-exílio. O exílio da Babilônia. Quem lembra do exílio da Babilônia? O exílio da Babilônia foi um período que Israel ficou 70 anos cativo na terra da Babilônia, né, sujeito a esse povo babilônico, que era um império anterior aos persas. Aqui na linha do tempo que eu estou mostrando para vocês, o período babilônico não aparece. Ele é antes dos persas, ele não está na tabela. Depois dos babilônicos, inicia-se esse período persa, que é exatamente o período que vai suceder os babilônicos. Os persas derrotam os babilônicos e, por assim dizer, iniciam um novo império, um novo domínio. E aí o período persa ele vai estar localizado e demarcado nessa contagem de tempo. Agora, para poder colocar vocês dentro da contagem de tempo histórica, porque esses números ele pode parecer para vocês meio confuso. O que o Leandro quer dizer com essas datas? Vamos lembrar, basicamente, lá atrás, quando a gente estudava história na escola. Como é que é a contagem do tempo quando a gente vai olhar para o passado? A gente utiliza uma linha do tempo cristã, que é basicamente para poder demarcar os eventos que ocorreram no nosso passado. Então, a gente começa a contar o tempo antes de Cristo de forma crescente, né? Decrescente, perdão. De forma decrescente. A gente pega a antiguidade como mais de 1000 anos antes, 10 mil anos antes da criação, da formação das coisas, e você vai contando de forma decrescente, até chegar no nascimento de Jesus, ou no período de Cristo, exatamente, porque o tempo da linha do tempo cristão começa exatamente ali quando ele nasce, mas o marco é Jesus, né? O ano de que Cristo nasceu. A partir dessa contagem, a linha do tempo cristã, ela começa a contar de forma crescente. Aí começa de zero, ano zero, zero da linha cristã, ano 1 depois de Cristo, ano 2 depois de Cristo. Aqui nessa tabela a gente está mostrando AC, antes de Cristo. Então, o período persa a gente sabe que está localizado entre 430 a 331 antes de Cristo. Esse era o ano que os persas governaram sobre Israel. Aí o período grego, onde começa os 400 anos de silêncio, começa ali a partir do ano 331 até o ano 167 a.C. Aí depois vem o período dos Macabeus. Por quê? Os Macabeus foi essa linhagem de judeus que iniciou uma revolução e retomou o poder da terra de Jerusalém, da terra de Israel, basicamente, né, da Judéia, das mãos dos gregos. Então, o período da dinastia dos Macabeus, que eram esses judeus que governaram Israel, é de 167 a 63 a.C. E o quarto período é o Império Romano, quando efetivamente o Império Romano aparece em cena. Eles começam a conquistar, expandir o seu império sobre o mundo antigo. E eles vão adentrar sobre as terras de Israel e efetivamente iniciar o seu poderio naquela região em 63 a.C. Veja, antes de Jesus nascer, no ano 63, o Império Romano já aparece. Então, o Império Romano ele começou o seu processo de domínio de Jerusalém, de Israel, muito antes de Jesus nascer. O seu processo de governo, de império, de arrecadação de impostos. O Império Romano ele tinha uma espécie de organização social diferente dos impérios antigos, mas ainda herdando um pouco do que os impérios anteriores faziam. Avançando no período interbíblico, a gente vai entender aqui o final do período persa, alguns pontos importantes. Os persas dominaram o mundo desde 536 até 331 a.C. Ao contrário do que fizeram os assírios e babilônios, os persas procuraram repatriar esses povos. Ou seja, lembra que eu falei para vocês que no caso dos assírios e dos babilônicos, que fica muito evidente no exílio de 70 anos que Israel sofreu, esses impérios eles faziam com que as nações que eles conquistavam se tornassem cativos em suas terras, escravos,
servos, eles levavam esses povos conquistados para sua terra natal, no caso da Babilônia. Os persas não. Eles possuem uma lógica de dominação sobre os povos diferente. Os persas, eles permitiam que esses povos que antes foram conquistados e levados para a Babilônia retornassem às suas terras, aqueles que quisessem, e pudessem reconstruir a sua pátria, desde que pagassem certos tributos. Eles contribuíssem para as riquezas dos persas. Isso é uma característica que os gregos vão levar em consideração durante o seu período, e os romanos principalmente. Os persas eles inauguram de uma certa forma uma espécie de domínio permissivo. Ok, nós dominamos vocês. Vocês podem continuar com a cultura de vocês na cidade de onde vocês foram conquistados, desde que estejam submissos e sobre a nossa organização social, nossa organização política, por assim dizer. Porque os persas também colocavam e tiravam governadores dessas cidades que eles conquistavam. A gente vê isso muito bem quando a gente vê o livro de Neemias. Neemias foi um judeu, né, que trabalhou para o imperador persa, Xerxes, se eu não me engano, foi Xerxes, e esse imperador, ele permitiu que Neemias retornasse à sua cidade. Agora eu não estou lembrando se é Xerxes. Depois, pegando no contexto de Neemias, vocês vão ver lá no início do livro que ele fala de um imperador persa que Neemias estava ali inserido. Neemias era copeiro desse imperador persa. E ele permite que Neemias retorne à sua terra, Israel, para que Neemias se torne ali um governador, sendo que os persas, o imperador persa, continua com os olhos voltados e dominando aquela região. Mas eles tinham uma certa permissividade para que o povo judeu pudesse reconstruir o segundo templo depois do exílio da Babilônia. Só foi possível no Império Persa. Continuando. Hein, Leandro? Oi, pode falar, Alexandre. Primeiro, boa tarde, povo. Eu cheguei um pouquinho atrasado, mas eu vi aqui Artaxerxes mesmo. Artaxerxes, é ele mesmo. Ele tem duas denominações. Na Bíblia aparece como Xerxes e na historiografia, por assim dizer, é denominado Xerxes. Tem algo assim, eu não sei se Artaxerxes era o pai de Xerxes, depois eu tenho que ver direitinho, mas é isso aí. Continuando. Foi assim que Ciro permitiu aos judeus que voltassem para Jerusalém e reconstruíssem o templo. Olha o que eu acabei de falar para vocês. Ciro, que era também um imperador persa, uma coisa importante para vocês entenderem, quando fala nomes diferentes, mas dentro do período persa, do período babilônico ou do período grego, esses imperadores eles tinham sucessões. Morria um, outro sucedia o poder. Ciro aqui foi o primeiro governante do período persa. Artaxerxes ou Xerxes já era um outro imperador posterior a Ciro, da linha de sucessão. Ciro, ele permitiu que os judeus retornassem a Jerusalém após o exílio babilônico e reconstruísse o templo. Isso estava lá em 2 Crônicas, que Crônicas tem a narrativa histórica, né? Basicamente ele relata, e Esdras também. Esdras que foi um sumo sacerdote pós-exílio, né, babilônico. Esdras teve esse cunho de restaurar a liturgia do culto a Deus, de mostrar aos judeus como é que eles deveriam voltar ao ensinamento das escrituras judaicas, a prática de levar os sacrifícios no templo, de voltar com toda a ligação com a lei mosaica. Esdras, em capítulo 1, versículo 1 ao 4, fala sobre essa permissão de Ciro para a reconstrução do templo. E aí a gente continua, dentro do período persa ainda, gente, não vamos se perder disso. Durante todo esse período, foi permitido aos judeus observar as suas ordenanças religiosas sem interferências. Olha o que eu falei para vocês, ó. Acabei de afirmar, durante esse período, os persas tinham essa característica. Os judeus poderiam observar as suas ordenanças religiosas e os persas não interferiam. Por isso foi um momento de reconstrução do povo de Israel. O governo da Judéia era exercido pelo sumo sacerdote, que prestava contas ao governo persa. Ou seja, o Império Persa governava, permitia que eles praticassem suas ordenanças,
mas não era também assim, de qualquer forma, sem submissão. A submissão era prestar contas ao governo persa. De que forma? Pagando tributos, sendo totalmente submisso aos persas. Por exemplo, se os persas entrassem em guerra com outro império, os judeus tinham que disponibilizar homens para lutar do lado dos persas. Esse tipo de submissão se dava dessa forma. Eles tinham que estar prontos para servir o imperador da Pérsia. Havia bastante liberdade e autonomia nos seus cultos, na sua forma de viver. Os judeus passaram a poder ter autonomia de se vestir como se vestiam antes da Babilônia e uma série de coisas que foram restaurando a sua cultura. Por outro lado, o cargo do sumo sacerdote passou a ser político, o que posteriormente gerou muitos problemas. As lutas para ocupá-lo eram marcadas por inveja, intriga e até assassinato. Um pouco do que ilustra por que a política entrou no meio dessa religiosidade sacerdotal e por que a organização sacerdotal dos judeus já era diferente do que acontecia antes do exílio da Babilônia. Por quê? Os judeus eles tiveram contatos com outros povos, que foi os babilônicos, os sírios, e isso fez com que Israel perdesse um pouco daquela como eu posso dizer, daquela pureza ao construir o seu culto, a sua adoração a Deus, a sua liturgia, aquilo que Deus determinava como correto, que a gente vê muito bem no livro de Deuteronômio, e por isso que Esdras vai assinalar, Zacarias vai clamar e vai escrever no seu livro, Ageu e Malaquias, como os sumos sacerdotes estavam se corrompendo no período pós-exílio. Eles traziam muitas marcas dessas outras culturas para dentro do judaísmo. E a gente vê que o judaísmo ele tem por cunho de adoração, de religiosidade, uma palavra que eu poderia ilustrar que é exclusivista. É uma religião monoteísta, de adoração a um único Deus, de entender as leis cerimoniais, principalmente as leis civis, como o casamento, o divórcio, como uma coisa que deve ser seguida à risca. Um judeu não poderia ter várias mulheres. E muito disso começou a acontecer no pós-exílio. Os judeus, marcados por outras culturas, começou a permitir o paganismo entrar, a mistura cultural se misturar à cultura judaica, e aí Deus levanta alguns profetas após o exílio para poder falar ao povo e alertar ao povo para que voltasse às práticas genuínas, mosaicas, determinadas por Deus lá dos seus patriarcas, dos seus antepassados. Então, o cenário pós-exílio é um cenário que é marcado por essas intrigas, por essa inveja, assassinatos, sucessões, uma cobiça para poder alcançar esse papel de sumo sacerdote, para ter o domínio sobre o povo. Vai ter características políticas agora nessa questão do sacerdócio, do governo sobre os judeus, e ambições vão aumentar cada vez mais. Não é mais uma escolha que estava sendo, antes do exílio, por assim dizer, uma escolha de sucessão cunhada mais nos princípios de Deus e no respeito a essas lógicas, né? Por exemplo, o sumo sacerdote, por exemplo, ou o governante judeu, ele tinha que ser da linhagem de Davi. Isso tinha que estar bem claro na linhagem sucessória. A gente vai ver que começa a aparecer sacerdotes que não fazem parte da linhagem. E os judeus observavam a continuidade da linhagem. Tanto que um governante judeu, pós o exílio babilônico, ele vinha da linhagem sacerdotal dos reis de Israel. Quem era esse sumo sacerdote? Quem lembra? Que trouxe Israel para reconstruir o segundo templo. Voltou com os israelitas para Jerusalém. Quem lembra o nome desse governante? Que a gente falou nas outras aulas. Neemias, Leandro? Neemias, ele... Não, Neemias não, pastora. Alguém quer dar mais alguma sugestão? Não. Sofonias, Mar? Não, Sofonias também não. É um sumo sacerdote que ele fazia papel... Perdão, eu fiz a colocação errada. Ele não era sumo sacerdote, ele era governante. Sumo sacerdote seria Esdras, que teve esse cunho
de retorno pós-exílio, mas agora governante que veio da linhagem de Davi e retornou com o povo de Israel. Essa pessoa era Zorobabel. Zorobabel, que aparece tanto no livro de Ageu, é citado por Ageu, é citado por Neemias. No livro de Neemias, pastora, Neemias cita ele. Esse era um governante judeu que retornou com essa leva de judeus para Israel, e ele tinha comprovadamente uma linhagem vinda dos reis de Israel, a linhagem de Davi. Acreditava-se, uma curiosidade para vocês, esse Zorobabel, que está no livro de Neemias, que foi esse governante judeu que retornou para a reconstrução do templo, que ele era um Messias. Os judeus acreditaram que, naquela época, que ele seria um dos Messias responsáveis por essa expansão do povo judeu pela terra. Ele seria o libertador. Porém, a gente vê que ao longo da história isso acaba não se comprovando. Porém, porque ele tinha essa linhagem de Davi. Por isso que também, uma outra curiosidade, os judeus até hoje, né, eles são resistentes à ideia de Cristo como Messias, porque eles alegam e não aceitam que Jesus é da linhagem de Davi, o que não é verdade, porque a gente vê a linha genealógica de Jesus nos evangelhos, né? Então, os judeus, na sua cultura e tradição, são resistentes porque eles acreditam que o Messias, ele objetivamente teria que vir da linhagem de Davi. Então, era Zorobabel, que está no livro de Neemias. Pastora, a senhora não está tão errada não, tá? Dando continuidade. Aqui a gente vai ter, mais ou menos, uma ideia agora do período grego. Esse território demarcado aqui seria todo o território que os gregos eles vão governar, por assim... Perdão. Esse mapa ainda não é o período grego. Esse mapa aqui demonstra toda a região que os persas eles conquistaram. Deixa eu desenhar aqui para vocês poderem ver. A Pérsia está aqui, ó. Ó a Pérsia aqui, ó. Daqui vieram os persas. Aqui está Jerusalém, a terra que a gente fala dos judeus. Jerusalém está aqui. Os persas, a Babilônia está aqui, ó, a Babilônia, o império. Aqui tinha um império, que era o Império da Babilônia. Aqui era o Império Persa, 2, e aqui eram os judeus, que era também um outro governo, né? Um outro tipo de... Os judeus ficaram exilados na Babilônia, e a Babilônia conquistou um vasto território, como esse que está demarcado na tela, delineado por essas linhas pretas. E depois, caramba, eu acho que eu abri o Zoom com o meu link próprio. Se fechar, pessoal, eu vou reabrir, tá? Então, o que acontece? Babilônia conquistou todo esse território delineado de linha preta e levou os judeus para a terra da Babilônia. Depois os persas surgiram e os persas conquistaram a mesma quantidade de território, inclusive a Babilônia. Os persas conseguiram derrubar a Babilônia, mas os persas permitiram que Israel voltasse para sua terra. Basicamente, para entender o mapa de uma forma mais didática para a gente, é assim que funciona. Primeiro vieram os babilônicos, depois o Império Persa, os judeus estavam exilados na Babilônia, os persas permitiram que os judeus voltassem para Israel e os persas governaram em todas essas linhas pretas. Aí vai vir um outro império, que aí é o Império Grego, que vem dessa região aqui, ó. O Império Grego vai vir dessa região aqui, ó. Ó, Grécia, daqui, tá? Essa região aqui é a Grécia. A Grécia vai conquistar a mesma quantidade de território que está aparecendo nesse mapa aqui, ó. Vindo daqui, a Grécia invade toda essa região. Com um homem que foi, basicamente, um grande libertador para os gregos, um imperador que demarcou o Império Grego de alguma forma. Ele é conhecido na historiografia como Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande. A gente vai entender um pouco dele agora. Então, acabou o período persa. Acabou o período pós-exílio. Vamos ver o que acontece quando os gregos surgem. Esse novo império que derruba os persas, que vai derrotar Dario III, que é o último imperador persa da sucessão de imperadores persas. O Império Grego ele começa na marcação de tempo. Lembra da linha do tempo decrescente? A gente está caminhando para o nascimento de Jesus. Então, 331 a 167 a.C.
A segunda metade do quarto século antes de Cristo, os grandes impérios mundiais tinham suas bases na Ásia ou na África. Em 333 a.C., Alexandre da Macedônia, Alexandre o Grande, discípulo de Aristóteles, completamente convencido de que a cultura grega era a força que iria unificar o mundo, derrotou os exércitos persas estacionados na Ásia Menor. Aquele mapa que eu mostrei aqui para vocês. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Ó, o mapa que eu mostrei para vocês aqui. Os gregos, vindo dessa região aqui, ó, dessa região da Grécia, vão conquistar todo esse mundo antigo, derrubando os persas, tá? Alexandre da Macedônia, Alexandre o Grande vai ser o ícone, o primeiro imperador grego, nesse período de 333 em diante. E aí eu quero fazer uma leitura aqui para vocês de um livro interessante que eu vou deixar como fonte de bibliografia para quem quiser adquirir depois. É um livro pequeno de 200 páginas que fala exatamente do período interbíblico. O autor cita o seguinte sobre Alexandre. Ele fala o seguinte aqui, ó. Deixa eu ler do início, ó. Os medo-persas foram conquistados por Alexandre o Grande da Macedônia. Chamamos de período grego, grego-macedônico. Macedônia porque Macedônia ficava na região da Grécia, porém não era em Atenas, era nessa cidade, né, chamada Macedônia. O tempo da dominação macedônica no mundo foi o período do tempo da dominação macedônica no mundo. Entende-se as primeiras conquistas de Filipe, pai de Alexandre o Grande, até as guerras macabeias. Os judeus agora estavam sob novo domínio. Então, a gente entra. A Grécia e a Macedônia. A Grécia Antiga era dividida em duas partes gerais. Ao norte, Hélade, com a capital em Atenas, e ao sul, o Peloponeso, ligado ao continente istmo de Corinto, com a capital em Esparta. Atenas e Esparta foram, portanto, os pilares políticos da Grécia, mas a rivalidade entre elas enfraqueceu, o que abriu caminho para a supremacia de Tebas, que conquistou Atenas e Esparta. Entretanto, com a morte de seus poderosos generais, Pelópidas e Epaminondas, Tebas foi condenada ao ostracismo. Surge no cenário a Macedônia, que é a terra da onde vem Alexandre, um pequeno estado independente ao lado da Grécia. Os macedônios viviam separados dos gregos, e alguns historiadores afirmam que eram de raça diferente. Quando Atenas e Esparta e Tebas, sucessivamente, estavam no apogeu, a Macedônia não passava de uma simples colônia de escravos, onde reinava a confusão, a anarquia, a indolência, por conseguinte, a fraqueza e a miséria. Mas Felipe é o pai de Alexandre, que foi o primeiro governante lá na Macedônia. Um perito em arte militar e diplomacia, educado em Tebas, dominou a situação, sufocou as anarquias e organizou um poderoso exército, com o qual alcançou importantes conquistas, incluindo a Grécia. Seu alvo principal é em 338 a.C., antes de 333, ó. Olha o movimento político que aconteceu na Macedônia para surgir Alexandre. Filipe governou toda a Grécia em 338 a.C., na Batalha de Queroneia. Com a morte de Filipe, aos 47 anos de idade, seu filho, Alexandre Magno, o Grande, assumiu o governo do Império Macedônico aos 20 anos. Alexandre assumiu o império quando seu pai morreu ainda jovem, 47 anos, e ele, mais jovem ainda, se tornou imperador, né? Uma espécie de governante da Grécia, com 20 anos apenas. Alexandre foi educado aos pés de Aristóteles, que é aquele filósofo grego, pessoal, que é mundialmente conhecido na filosofia antiga, na filosofia grega. Aristóteles, que também foi aluno de Platão. Aristóteles ajudava o pai nos planos bélicos. Admirador apaixonado de Homero, consultar qual era a mentalidade do Império Grego, a gente se debruça nos escritos de Homero, porque ali a gente encontra todas as histórias que narram a criação dos deuses gregos. Os gregos, eles eram um povo assim, um povo que se baseava em contos antigos de seus antepassados para fundamentar a criação do mundo e o mundo que os cercavam, né? Então, Alexandre era um admirador dos escritos de Homero. Ele sonhava com glórias e conquistas.
seu gênio militar fez dele um homem temido e respeitado. Ele era um gênio dessa arte bélica, dessa arte de fazer guerras. Alexandre ele tinha um talento muito grande para poder conquistar e alcançar objetivos. E aí o autor cita um outro autor aqui para poder fundamentar o que ele diz aqui, ó. Admitem a veracidade do... Ah, sim. Ele está falando sobre o contato de Alexandre o Grande com os judeus, o que já entra dentro do que a gente está ensinando do período interbíblico de hoje. Por que eu estou dando uma ênfase a Alexandre o Grande? Porque ele foi o grande governante que iniciou o período do Império Grego, que veio sobre Judá, sobre Jerusalém e conquistou todas essas terras. E aí o autor diz que existe uma citação, ó, admitem a veracidade do relato de Flávio Josefo em Antiguidade dos Judeus, no capítulo 11 do... Perdão, no tomo 11 do capítulo 8, verso 3. De acordo com o antigo historiador, após a captura de Tiro, Alexandre enviou mensageiros a Jerusalém, ordenando a submissão dos judeus, exigindo subsistência para seu exército. Judá, o sumo sacerdote, manda-lhe resposta incisiva e franca. Já me comprometi com Dario, não irei combatê-lo, né? Portanto, não transgredirei o meu compromisso enquanto viver Dario. O que o autor está dizendo aqui? Que Josefo cita os judeus que quando Alexandre está indo para invadir Judá, antes de iniciar a guerra com Dario, ele manda um mensageiro para Judá, para avisar os judeus. Eu vou conquistar toda a região. Eu vou derrubar Dario III. Se vocês não se submeterem a mim, eu irei conquistá-los de alguma forma. E aí ele pede aos judeus um comprometimento para com Alexandre, para ficarem do lado de Alexandre nessa guerra contra Dario, o persa. E aí os judeus respondem que não, que eles estavam comprometidos com Dario e que não iriam combater Dario ou se aliar a Alexandre, que era grego. Isso mostra o que a gente falou anteriormente. Os judeus estavam submissos aos persas. E aí o autor desse livro, ele cita Flávio Josefo. E aí eu fui pegar aqui a história dos judeus, o livro de Flávio Josefo, que é esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, ele é o livro que tem toda a história de Flávio Josefo, o historiador que narra os contos do judaísmo, tá? Antigo. Então, a história dos judeus. E aí eu tô com ele aqui em PDF para poder fazer a citação da frase. No capítulo 8, que aquele autor citou, ele diz assim, ó, a demarcação. Alexandre o Grande, Josefo está escrevendo, tá? O historiador judeu lá do primeiro século, do tempo de Jesus. Alexandre o Grande, o rei da Macedônia, passa da Europa para a Ásia e destrói o Império dos Persas. Quando se julga que vai destruir Jerusalém, ele perdoa os judeus e trata-os favoravelmente. Olha esse encontro de Alexandre com os judeus como é interessante. Nesse mesmo tempo, Felipe, rei da Macedônia, foi morto à traição na cidade de Égia por Pausânias, filho de Seraixes. Ele está dizendo da morte do pai de Alexandre, que era da família dos Orestes. Alexandre o Grande, seu filho, sucedeu, e passando o estreito do... deixa eu botar aqui. Passando o estreito de Helesponto, entrou na Ásia e venceu numa grande batalha perto do rio Grânico, e os que comandavam o exército de Dario, e conquistou em seguida a Lídia e Jônia, atravessando a Cária, e entrou na Panfilha. No entanto, os mais ilustres de Jerusalém não podiam tolerar Manassés, irmão de Jado, sumo sacerdote. Ou seja, José está dizendo que estava tendo intriga no meio do povo dos sumos sacerdotes. Lá tinha gente que estava dividido, se ia apoiar Alexandre, o grego, ou se ia apoiar Dario, o persa. Tivesse despodado de uma estrangeira, porque isso violava as leis. Ó, sacerdotes violando a lei do casamento, violava as leis referentes aos casamentos, estabelecia uma mistura profana de nações idólatras. Além disso, foi exatamente essa a causa do cativeiro e de tantos males que haviam sofrido. Assim, eles insistiam em que Manassés o despedisse e sua mulher não servisse mais no altar. Jado, forçado pelas queixas dos outros, fez valer essa proibição. Manassés, então, procurou Sanabalete,
seu sogro, e disse-lhe que, ainda que amasse extremamente sua mulher, o sacerdócio era tão grande honra entre os seus nacionais que ele não podia privar-se dela. Sanabalate respondeu-lhe que se conversasse consigo e sua filha, e não somente faria desfrutar daquela honra e obteria de ele o cargo de sumo sacerdote, príncipe da Judéia, e conseguiria do rei Dario o consentimento para construir um templo semelhante ao de Jerusalém sobre o Monte Gerizim, que é o mais alto da região, que situa-se na Samaria. Ah, interessante. Olha só, Sanabalate aqui Josefo está citando que era um sumo sacerdote que estava buscando uma autorização de Dario, o persa, para construir na região do Monte Gerizim um templo judaico que situava-se em Samaria. Essa parte dos judeus que está buscando uma autorização de Dario para a construção desse templo no Monte Gerizim se trata daquele conflito que havia entre os judeus de Jerusalém e quem era aquele outro povo do tempo de Jesus, que tinha grande conflito e morava em Samaria? Os samaritanos. Aí que entra a mulher do poço, que falava exatamente. A mulher do poço, lembra que morava em Samaria? Porque os samaritanos, eles tinham uma espécie de culto judaico diferente dos judeus de Jerusalém. Eles tinham um templo situado no Monte Gerizim, que era em Samaria. Aqui, Josefo está contando a história de como surgiu a divisão, ó, ele está narrando entre os judeus, havia convergência. Havia um sumo sacerdote, um homem que estava querendo ser sumo sacerdote, que se casou com uma mulher que não era judia e queria continuar vivendo nesse tipo de relação. E esse provavelmente era um samaritano. Tanto é que entra o bom samaritano também, que está caindo no meio do caminho. Isso. Ele está vindo desse monte. Exatamente. Sanabalate era então muito idoso, porém Manassés não deixou de sentir efeito de suas promessas pelo favor de Dario. Assim estabeleceu-se em Samaria. E vários outros sacerdotes e judeus que também haviam contraído semelhantes matrimônios uniram-se a ele. Aqui, ó. Que sacerdote é esse? Sacerdotes que tiveram matrimônios com outras mulheres de outras culturas, mulheres persas, mulheres de outras religiões. Sanabalate, secundando a ambição do genro, deu-lhe dinheiro a casas e terras. Tudo isso veio a causar grande agitação em Jerusalém. Dario, tendo sabido da vitória obtida por Alexandre sobre os seus generais, reuniu todas as suas forças para marchar contra ele. Esse é Dario III, o último imperador persa, antes da Pérsia cair. Eles, antes de se tornasse senhor de toda a Ásia, depois de passar o Eufrates e o Monte Tauro, que está na Cilícia, resolveu dar-lhe combate, quando Sanabalate viu que ele se aproximava de Jerusalém, e disse a Manassés que cumpriria sua promessa logo que Dario tivesse vencido Alexandre, pois tanto ele quanto os povos da Ásia duvidavam que os macedônios, sendo em tão pequeno número, ousassem combater o formidável exército dos persas. Os fatos, no entanto, mostraram o contrário. A batalha travou-se, Dario foi vencido com graves perdas. Sua mãe, sua mulher e seus filhos foram feitos prisioneiros, e ele foi obrigado a fugir da Pérsia. Aí Alexandre venceu Dario. Alexandre, depois da vitória, chegou à Síria, tomou Damasco, apoderou-se de Sidom e sitiou Ciro. Durante o tempo em que esteve empenhado nessa empresa, nesse processo, escreveu a Jado, sumo sacerdote dos judeus. Aqui, galera, olha que interessante. Sanabalate, ele apoiou Dario em contra-resposta a Alexandre. E ele era um sumo sacerdote samaritano. Jano é um sumo sacerdote judeu de Jerusalém, que vem dessa linhagem que conservou o judaísmo clássico, o judaísmo que Esdras lutou para que fosse empregado no pós-exílio, que não tivesse esses laços matrimoniais e culturais com outras culturas, né? Por isso havia uma divisão entre esses dois sumos sacerdotes de divisão. E aí há algo que acontece após a vitória de Alexandre sobre Dario. Ou seja, o Império Persa caiu, Dario perdeu, Alexandre apareceu no cenário. Durante esse tempo que esteve empenhado nessa empresa, escreveu a Jado, sumo sacerdote dos judeus, pedindo-lhe 3 coisas: auxílio, comércio livre com seu exército e a mesma assistência dispensada a Dario.
Se o fizesse, garantiria-lhe que não teria motivo para se arrepender de ter preferido a sua amizade e a de Dario. Isso é Alexandre pedindo a Jado, sumo sacerdote dos judeus em Jerusalém. O sumo sacerdote respondeu que os judeus haviam prometido juramento a Dario e jamais tomariam armas contra ele, e por isso não poderia fazê-lo enquanto ele vivesse. Aqui é o que o autor citou, ó. Ele cita que eles responderam que tinham comprometido, ó, com Dario e não poderia combatê-lo. Então, Jado, que era esse sumo sacerdote no período que Alexandre vence os persas, ele resiste ao chamado de Alexandre. Aí Alexandre ficou tão irritado com essa resposta que mandou dizer-lhe que, logo que tivesse tomado tiro, marcharia contra ele com todo o seu exército, para ensinar a ele os demais que se devia guardar que se devia guardar um juramento. Ou seja, ele diz, eu vou com todos os meus exércitos sobre você e vou te ensinar o que é guardar um juramento, né? Um certo sarcasmo. Em seguida, atacou Tiro com tanta força que dela se apoderou, e depois de haver regularizado todas as coisas, fez sitiar Gaza, onde Baemes governava em nome do rei Pérsia. Aí ele vai falar dos samaritanos aqui de novo, no verso 452. Aí eu queria só o trecho que Alexandre chega em Jerusalém, só que as horas estão avançadas e eu não vou poder entrar nessa leitura. Eu quero que vocês, então, fiquem com a pulga atrás da orelha. Como vai ser esse encontro de Alexandre o Grande e os judeus em Jerusalém? Como Alexandre vai adentrar as portas de Jerusalém, encarar o sumo sacerdote Jado nesse primeiro momento, e o que vai acontecer nesse encontro? A gente vai ler essa narrativa dentro dos textos de Joséfo na próxima aula e entender como o Império Grego encontra-se com o povo judeu. Isso é bem interessante, esse marco que Joséfo cita. Então, gente, esse é o início da aula do período interbíblico. Os persas caem. Os gregos ascendem ao poder através de Alexandre o Conquistador, que derrota Dario em uma batalha. Dario foge, depois de um tempo ele vem a morrer assassinado por um dos seus, né, a mando de Alexandre também. Mas aí na próxima aula a gente vai entender como foi o encontro de Alexandre com os judeus. Eu sou casa, lugar